Começamos tratando a questão prévia. Bom, a questão prévia nada mais é do que uma questão que deve ser analisada nas causas com conexão internacional previamente pelo magistrado e decidida previamente. Numa causa com conexão internacional, por vezes existem aspectos que devem ser decididos anteriormente à questão principal, ou seja, previamente. Por isso, questão prévia. Por exemplo, se existe uma ação sucessória numa causa com conexão internacional e existe divergência com relação à questão aí da legitimidade de um determinado herdeiro, essa legitimidade precisa ser decidida pelo magistrado antes da decisão acerca, claro, portanto, do mérito no que diz respeito à sucessão ou com relação à partilha de bens. A questão prévia também é chamada de questão preliminar, incidental ou prejudicial, porque ela pode afetar diretamente o mérito, por isso prejudicial. Incidental porque incide sobre o mérito. Preliminar, que deve ser decidida anteriormente. Alguns exemplos podem ser mencionados, mas fica o principal deles, que é o da nacionalidade. A nacionalidade é um exemplo clássico de uma questão prévia de direito internacional privado. Em alguns casos em que exista uma causa de conexão internacional, se o magistrado tiver dúvidas com relação à nacionalidade de uma das partes, ele deve decidir sobre ela antes da decisão final, antes da resolução da quaestio iuris, da questão jurídica de mérito, enfim, em si. Basicamente, o juiz não deve, aí, portanto, apreciar a questão final se não tiver se manifestado, portanto, anteriormente acerca da questão preliminar ou prejudicial, né? Uma vez que isso pode afetar diretamente no mérito da decisão final. A dúvida que nós temos observado na doutrina é a seguinte: mas o juiz deve aplicar, no caso, o mesmo direito à questão prévia que ele aplicará à questão principal? Ou ele aplica aí de maneira independente o direito à questão prévia com relação ao direito aplicado à questão principal? A Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, firmada em maio de 1979, diz que as questões prévias, preliminares ou incidentais que podem surgir com relação a uma questão principal não devem resolver-se necessariamente de acordo com a lei que regula esta última. Ou seja, o juiz pode aplicar direitos distintos, portanto, aí, à questão principal e à questão prévia. Outro preceito básico do direito internacional privado, que é importante, que é bacana a gente analise, é o da adaptação ou aproximação. Esse instituto ocorre quando existe, por exemplo, um acúmulo de normas que gera confusão no magistrado, ou ainda a ausência, a falta de normas. E também aí quando ele se depara com instituições jurídicas desconhecidas. Nesses casos, aí com o acúmulo de normas ou com a ausência de normas, ou estando ele diante de institutos jurídicos desconhecidos, o que ocorre é que há uma espécie de adaptação, uma transformação do direito, uma construção jurídica. Lembrando que devemos ter sempre em mente o princípio da segurança jurídica. Afinal de contas, se fosse simplesmente uma construção, uma adaptação, uma transformação do direito, há, portanto, a possibilidade de nos depararmos com injustiças, né? E também daria esse instituto aí aso para que o magistrado agisse da maneira que bem entendesse. Então, é importante frisar que no instituto da adaptação ou aproximação, o magistrado adapta o direito ou aproxima o direito à causa, lembrando que o direito não pode ser melhor para ninguém, ele deve ser melhor para a relação jurídica. E essa adaptação ou aproximação da legislação deve ocorrer nesse sentido, justamente, portanto, aí uma construção jurídica em prol da relação jurídica. O próximo instituto a ser analisado como preceito básico do direito internacional privado é a chamada alteração do estatuto ou conflito móvel. O
que vem a ser isso aí? A alteração do estatuto seria basicamente a substituição de um direito aplicável, ou do direito aplicável, à causa de conexão internacional, tendo em vista o advento de novo fato. Existe uma causa postulada em juízo em relação a um caso com conexão internacional e o magistrado se depara com um fato novo. Nesse caso, em virtude de uma expressão time factor americana, o juiz pode substituir o direito aplicável, portanto, a essa causa de conexão internacional. Isso quando ocorrer aí a mudança do elemento de conexão. Portanto, fato novo que acaba determinando um novo direito aplicável em virtude da alteração do elemento de conexão à causa de conexão internacional. A doutrina ainda apresenta duas formas de alteração do estatuto ou conflito móvel. Conflito móvel, claro, porque há um conflito em relação à legislação aplicável e que move-se durante o decorrer do processo. A doutrina apresenta a alteração do estatuto do conflito móvel de entrada e a alteração do estatuto do conflito móvel de saída. Na alteração do estatuto do conflito móvel de entrada, ocorre o seguinte: aplicava-se o direito estrangeiro e, em virtude do novo fato que substitui o elemento de conexão, portanto determina outro direito como aplicável, aplica-se a partir de então o direito interno. E na alteração do estatuto do conflito móvel de saída, ocorre o contrário. Estava sendo aplicada a legislação pelo magistrado interna e, em virtude de fato novo, parte-se a aplicar a legislação estrangeira, ou o juiz aplica a partir de então o direito estrangeiro. Instituto, portanto, aí da alteração do estatuto do conflito móvel, que nos remete à ideia de novo fato, que determina a alteração do elemento de conexão e, portanto, a alteração do direito aplicável à causa de conexão internacional. A alteração do estatuto ou conflito móvel de entrada e a alteração do estatuto ou conflito móvel de saída. Próximo assunto: direitos adquiridos. Vejam, há necessidade de que direitos adquiridos no exterior ou no estrangeiro sejam internalizados ou, em alguns casos, portanto, passem a fazer parte do direito interno. Como assim? O cidadão se divorcia num outro país e esse divórcio precisa ser aqui internalizado para passar a valer no nosso território nacional. Vejam, existe aí a preceituação de que deve haver a garantia desses direitos adquiridos perante a comunidade internacional. Ocorre que muitos direitos aí, por vezes, não são validados pela ordem pública de outros estados. O problema reside na aplicação do direito estrangeiro, portanto, aí no nosso país. Eles devem estar protegidos por dois aspectos importantes, por duas razões: em virtude da continuidade, não é, desse direito, e também em virtude da segurança jurídica, ou garantia da segurança jurídica. Isso quer dizer que seria um problema se nós tivéssemos direitos garantidos em outros países e esses direitos não pudessem ser internalizados justamente nos países em que eles precisariam ser internalizados. Como no exemplo do divórcio: o cidadão se divorcia em outro país e no nosso país, daí esse divórcio não é válido. Fica aí a menção ao problema. Para haverem direitos adquiridos, é importante que nós tenhamos em mente a ideia de que esses direitos devem ser proferidos por autoridade judiciária competente, não é? Eles devem ter sido transitados em julgado, ou seja, não cabem mais recursos, né? E, em alguns casos, eles devem ser homologados no nosso país através das chamadas homologações de sentenças estrangeiras, através do que a gente chama de reconhecimento das sentenças estrangeiras. Como fica claro no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, houve trânsito em julgado, houve aí a sentença proferida por tribunal competente, né? Se não ferir a nossa ordem pública, ele deve ser esse direito, portanto, internalizado ou validado pelo nosso ordenamento jurídico. Bom, então aí temos alguns outros
preceitos básicos de direito internacional privado, a saber, a ideia de questão prévia, a ideia de alteração de estatuto ou conflito móvel, a ideia de adaptação ou aproximação e a ideia de direitos adquiridos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva aqui abaixo do vídeo que a gente tenta entrar em contato o mais breve possível. Beleza? Obrigado, até a próxima.